Muito boa noite, meus irmãos e irmãs. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede, dia 6 de outubro de 2021, e nós estamos hoje encerrando um roteiro baseado no livro Quando as Pessoas São Grandes, Deus é Pequeno, de Edvard Tveldk. Hoje nós veremos que todas as pessoas possuem um único dever do Criador, pelo Criador, e que esse dever acaba se bifurcando ou se desdobrando em duas estradas que nós não podemos deixar de percorrer. E por fim, nós veremos um pouco como examinarmos para termos a certeza de que não estamos nos aproximando da idolatria. Portanto, essas são as três principais preocupações neste estudo de hoje. Veremos este duplo dever que nós temos para com Deus e veremos, por fim, o que está por detrás do livro, ou ao pano de fundo, na verdade, de Tveldk, o autor deste livro, que é a idolatria. A preocupação dele está voltada à idolatria, embora seja um tema que seja pano de fundo para o temor do homem, ele está presente e é no final deste livro que ele aborda com mais clareza. É claro que o intuito do nosso estudo não é lermos o livro de Edvard Tveldk, que é por si só um bom trabalho. Não é isso. A ideia é estudarmos como podemos colocar a nossa fé em Deus de uma forma correta, de uma forma bíblica. E nós entendemos que Tveldk ele caminha por bom caminho quando ele mostra que nós não devemos colocar a fé nos homens. Isto é o temor dos homens. É transformar as pessoas ou acreditar que as pessoas podem nos dar aquilo que queremos. Esta é a grande frase que talvez resuma o livro. O temor do homem se resume em você acreditar que pode conseguir o que quer por meio das pessoas. Sejam elas as pessoas externas, pessoas que convivem conosco, e aí vem a ideia de alteridade. O que é alteridade? É a ideia do outro. Ou sejam elas essas ideias que estão dentro de nós, que são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Isso também é temor do homem. Então, em suma, o livro trata sobre isso, mas hoje nós vamos ver esses três setores aí. Então, primeiro, o dever de temer a Deus. Isto é o nosso primeiro dever. Isso necessariamente exclui temer qualquer outra pessoa ou quaisquer outras pessoas, inclusive nós mesmos, como eu acabei de dizer. Nós precisamos nos lembrar que temer não significa necessariamente ter medo, mas também significa ter uma grande disposição em honrar e respeitar aquela pessoa. Então, isso é interessante. Deixe-me só fazer um esclarecimento aqui. O temor ao homem não é só ter medo, mas é quando você tem muito respeito por aquela pessoa, e às vezes tem mais respeito por aquela pessoa do que respeito a Deus. Vou dar um exemplo. Conheço pessoas que não conseguem contrariar o seu chefe. Então, se o chefe pede para trabalhar no dia do Senhor, e é quase que uma imposição, esta pessoa ela não tenta nem negociar e nem ver se há uma outra possibilidade. A opinião do chefe acaba sendo a que importa e é preciso respeitar mais ele do que a Deus. Ou algumas pessoas também não conseguem contrariar os seus cônjuges e aí fazem com que tanto o marido quanto a mulher, o cônjuge no caso, controle as suas decisões. Ou às vezes tem pessoas que não conseguem dizer não para os filhos. Veja, por exemplo, o caso do sacerdote Eli. Ele não conseguia dizer não para os seus filhos e Deus o repreendeu por isso. O sacerdote Eli é aquele a qual Ana faz lá a entrega de Samuel para ele, porque havia feito um voto diante de Deus. Então ele honrava mais os filhos do que a Deus. E por si só, ele então temia mais os filhos do que a Deus. Isso quer dizer que Elias tinha medo? Não. Quer dizer que Elias respeitava mais ou tinha maior apreço
as pessoas do filho, as pessoas dos seus filhos, do que a pessoa de Deus, e Deus o repreendeu por isso. Então o temor do homem não é necessariamente ter medo, pode ser ter um grande apreço, e apreço maior do que o apreço a Deus. Portanto, nós vemos isso se desdobrar aqui, pelo menos de duas formas, o dever de temer a Deus. Nós precisamos temer a Deus e não temer a nós mesmos. Isso é importante. Nosso Senhor foi claro que o amor por nós mesmos pode nos impedir de amar a Deus. Veja a citação aí. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Está vendo? O amor ou o apreço por outra pessoa, maior do que o apreço a Deus, e no caso aqui a pessoa bendita de Cristo, é reprovado por Deus. Então poderia ser substituído por temor também. Temor e amor estão no mesmo patamar no entendimento desse texto. Eu não posso tributar mais amor a qualquer entidade debaixo desse céu que a Deus. É Deus que deve ser o meu objeto de maior afeto. Se isso não estiver acontecendo, então você está cometendo idolatria, seja com seu cônjuge, com seus filhos, com seu trabalho, com seus colegas, enfim. Como exemplo, Velk, ele vai citar o caso de Lilian. É um estudo de caso que tem no seu livro. Essa mulher ressentia-se com seu esposo porque acreditava que ele não estava lhe dando a devida atenção que pensava merecer. Então, todas as vezes que o pastor ia conversar com esta senhora Lilian, ela queixava-se de que o marido não lhe dispensava a atenção que ela acreditava que merecia. O que ela precisava, a controlava. O que a controlava era objeto de sua confiança e temor. O problema, então, estava dentro dela e não fora. Ou seja, Lilian acreditava que não estavam lhe dando aquilo que ela achava que era de direito. Um direito inalienável estava sendo negado a Lilian e por isso ela se sentia frustrada. Então, isto é temor do homem aplicado a si mesmo. É quando você acredita que precisa de algo mais do que precisa de Deus. Se sua necessidade não é Deus, se sua necessidade pungente é outra coisa, então você está temendo o homem. Vejamos uma citação acerca disso. Lilian começou a identificar o seu problema como o temor do homem e a falta de temor de Deus. Como muitos crentes, as pessoas tinham se tornado o centro controlador da vida de Lilian. Ela temia os outros, ela colocava sua esperança neles. Portanto, Lilian, ela temia as suas próprias necessidades mais do que a Deus, ou estimava as suas necessidades mais do que a Deus, ou tinha maior apreço às suas necessidades do que a Deus. Então ela tinha temor do homem. Quanto mais tememos aos homens, mais nos concentramos em nós mesmos e menos em Deus. É por isso que o título do livro é Quando as pessoas são grandes, Deus acaba sendo pequeno. E geralmente é assim. Quando nós nos preocupamos muito com as pessoas, elas tomam todo o nosso horizonte e nós só conseguimos ver as pessoas. Às vezes é uma pessoa que está lhe perseguindo no trabalho, ou no colégio, ou na faculdade, por ser cristão. Então você dá muita importância a isto, que esse perseguidor acaba sendo o centro controlador da sua vida. Toda vez que você o vê, você sente-se pressionado, sente-se ansioso. Então isto é temor do homem aplicado a si mesmo, ou seja, você acredita que esta pessoa ela tem poderes sobre você, quando na verdade quem tem poder sobre nós é apenas Deus. Apenas Deus pode ocupar
o lugar de dar segurança para nós. Apenas Ele pode ser a nossa fonte de segurança. Lembre-se que está escrito em Jeremias 17:5: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Quando nós confiamos mais nas pessoas, ou confiamos que se tivermos a aprovação daquelas pessoas, até mesmo dos nossos adversários, nós teremos contentamento, então nós estamos temendo mais ao homem do que a Deus. Por isso, muitas vezes, Deus permite que certas situações venham contra nós, a fim de nós nos mantermos firmes com o temor do Senhor e não temer as pessoas. Portanto, o dever de temer a Deus começa por temer a Deus e não a nós mesmos. Mas há uma segunda maneira de aplicarmos esse dever de temer a Deus, que é temer a Deus e não as demais pessoas. Vimos que não podemos temer a nossa própria pessoa, as nossas próprias necessidades, honrar mais do que a Deus. Mas isso pode ser exteriorizado em outras pessoas. O temor do homem também ocorre quando tememos as pessoas que estão ao nosso redor mais do que a Deus. A Bíblia demonstra que isso pode acontecer. Veja lá a citação de João capítulo 12, 42, que diz assim: Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, em Jesus Cristo, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então veja que estes judeus estão sendo apontados como pessoas que temiam mais a opinião dos fariseus do que Deus. Então os fariseus ficaram maiores do que Deus para estas pessoas, porque eles chegaram a desprezar a Deus, e foi isso que fizeram, porque desprezaram a Cristo para permanecer na sinagoga. Então, por vezes, estas escolhas vêm nos confrontar, onde nós somos obrigados ou a escolher sofrer o sacrifício de nos apegarmos a Deus e contrariar as pessoas, ou satisfazer as pessoas e assim contrariar a Deus. Aqueles judeus escolheram contrariar a Deus. Tais judeus preferiram negar a Cristo do que arriscar perder as suas benéfices de continuar fazendo parte da sinagoga. Muito triste. O mundo exige ser mais honrado do que Deus, não é apenas os fariseus. Vários personagens da Bíblia ilustram isso. Por exemplo, as leis do mundo requerem ter mais autoridade sobre nós do que as leis de Deus. Foi assim com Daniel. Aqueles que tinham inveja de Daniel forçaram o rei a promover uma lei que fosse oposta à lei de Deus. Como a lei de Deus nos é um princípio inegociável, Daniel não pôde ir contra Deus e seus mandamentos. Por isso foi para a cova dos leões. Eu escrevi fornalha aqui porque eu me lembrei dos amigos. Dá uma riscada no texto, escreva caverna dos leões, tá? Houve um lapso da minha parte. Portanto, isso significa, apesar disso, isso não significa que devamos desobedecer à lei. Não é isso, a justiça dessa terra. Não, significa que existe uma hierarquia. O ideal é que as leis dos homens não nos coloquem em uma posição contrária à lei de Deus. Nós somos incentivados a sermos obedientes às autoridades civis. Está lá em Romanos 13, verso 1 a 5, que diz que nós não devemos ir contra as autoridades, porque não há autoridade que não tenha sido investida por Deus. Só que, além disso, também é dito que nós devemos honrar as autoridades, como Epístola de Pedro 2,17. Mas se um dia existir uma contradição, um antagonismo, ou seja, a lei dos homens indo contra nós, teremos que nos colocar lado a lado dos apóstolos que disseram: convém obedecer mais a Deus do que aos homens. Então nós precisamos ficar atentos. Sempre existe uma hierarquia. A lei de Deus primeiro do que a lei dos homens, independente das sanções que podemos
podemos sofrer. Então precisamos estar atento a isso, né? Ser obediente à lei tem um limite. Qual que é o limite? O limite da minha consciência para com Deus. O Estado, e por Estado eu estou me referindo às esferas de governo, tanto do legislativo, do judiciário, quanto do executivo, eles não podem se ensoberbecer contra a lei de Deus que está instalada em nossos corações. Embora nós possamos ser multados, perseguidos por isso. Muitos cristãos foram, no decorrer da história cristã, perseguidos pela lei dos homens. Vide o caso das catacumbas de Roma, onde muitos cristãos precisavam fugir do Estado romano e adorar a Deus nas catacumbas, porque lhes foi vetado o direito de cultuar a Deus. Quantos não morreram queimados? Mesmo hoje, muitos missionários que estão espalhados ao redor do globo da terra, eles também sofrem perseguições por leis locais que se levantam contra o cristianismo. Por isso, a estas pessoas é colocada a obrigação, e Deus com certeza há de dar graça a elas de obedecerem mais à lei de Deus do que a do homem. Portanto, o primeiro dever, e o primeiro setor, eu creio que nós já vimos, é o dever de temer a Deus. Isso passa por não temer a mim mesmo, nós mesmos no caso, e não temer as outras pessoas. Mas também há outro dever, que é o dever de cumprir os mandamentos, amando o próximo e não temendo o próximo. Isso é interessante. Antes de continuar, precisamos entender que nós estamos trabalhando com o texto que está no cabeçalho da nossa folha, que é Eclesiastes capítulo 12, verso 13, que trata lá de tudo que se tem ouvido. O resumo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Invertendo a frase, poderia ser assim: qual é o dever de todo homem? Temer a Deus e guardar seus mandamentos. Nós vimos que é temer a Deus. Agora nós estamos vendo sobre guardar seus mandamentos. O segundo dever que todos devem cumprir é de guardar os mandamentos de Deus. Sobre isso, recordemos o que Cristo disse acerca deles, dos mandamentos. Isso está em Mateus, no capítulo 22, verso 37 a 40. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós amamos a Deus temendo Ele, como a Bíblia diz e nos orienta a fazer, como nós tratamos nesse primeiro tópico, nesse tópico que nós tratamos agora há pouco no anterior. Mas vamos nos concentrar por hora no segundo mandamento, que é amar o próximo. Vejamos o que o autor do livro Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, o autor Velk, diz sobre isso. Aqui um recorte do seu livro, que eu passo a citar. Quem são as outras pessoas? Elas se apresentam em 3 formas diferentes: inimigos, próximo e família. Qual o nosso dever para com eles? Amor. O amor pode tomar uma forma diferente com cada grupo, mas nosso dever é resumir tudo como amor. Para deixar ainda mais claro o nosso dever, nós estamos em débito com todos e com os nossos inimigos, com o nosso próximo e nossos amigos. Não importa o que eles fizeram, e não importa o quanto temos dado a eles em contraste com o que temos recebido deles, nós ainda estamos em débito com eles. Esse amor irá impedir que sejamos magoados? Fora de questão isso. C.S. Lewis disse que se quisesse algo fácil e sem dor, teria escolhido uma garrafa de vinho em vez de Jesus. Não há dúvida de que o amor bíblico nos deixa vulneráveis, mas não será a vulnerabilidade devastadora que vem de pessoas carentes psicologicamente. Os crentes precisam menos e amam mais.
Fecha aspas aqui. A questão que Velk nos coloca é desafiadora. Nós todos estamos em débitos. Débito com cada pessoa que atravessa o nosso caminho. Nós somos devedores de amor com todas as pessoas. Só que nós não podemos exigir a contrapartida. Eu não posso transformar você no meu devedor. Isso parte de você e parte de mim. Então é totalmente possível encontrar alguém, ou uma situação, aliás, que esteja desproporcional. Ou seja, eu estar amando mais e recebendo menos. A pergunta é: há injustiça nisto? Não necessariamente. Se você é um cristão ou uma cristã, é o que a Bíblia exige de você. Bem-vindo, então, ao entendimento do que significa carregar sua cruz. Carregar sua cruz é você elogiar e receber uma crítica. É você limpar e ver alguém sujar depois. É você elogiar e talvez receber um xingamento. Isto é ser cristão. É estar em débito com esta pessoa. Apesar de não ser objeto de afeto desta pessoa, você deve torná-la objeto de amor. Deve amá-la. E por amor aqui, eu não estou dizendo que você deve amar ou ceder tudo incondicionalmente. Não é isso. O amor é uma coisa, a justiça é outra. O que você deve fazer é tudo que estiver à mão para beneficiar aquela pessoa, independente do que ela faça contra você. Pois é, isto é o que nós devemos fazer. Nós devemos amar. O texto que está por detrás do pensamento de Velk, que eu acabei de citar, com certeza é: não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. O caso é que devemos amar mais as pessoas e precisar menos delas. O amor é uma forma de assistência generosa e gratuita, sem esperar nada em troca. A ideia é que somos imbuídos desse dever. Ou seja, para o cristão amar não é uma opção, mas é uma obrigação. Nós somos obrigados a amar o próximo. Bom, isso não significa que a missão será fácil. Aliás, a citação de Lewis por Velk já demonstra que há um traço de ingenuidade daqueles que seguem a Cristo e não querem ser eventualmente expostos a situações desconfortáveis com aqueles que se deve amar. Definitivamente, o fato de que você deve amar não significa que deve esperar reciprocidade, ou seja, que deve esperar ser amado. Você está sendo ingênuo. Mas eu estou sendo maltratado, embora eu faça o bem. Pois é, bem-vindo à religião cristã. Você entendeu o que é ser cristão. É não pagar com a mesma moeda, é não vingar-se a si mesmo. Isto é ser cristão. Uma questão que não podemos deixar de levantar é que, se é possível e necessário temer e amar a Deus, ao próximo, nós só podemos amar. Portanto, o que precisa ficar claro para nós aqui, nós temos então o dever, um duplo dever. O primeiro dever é temer a Deus. Temer a Deus passa por não temer a mim mesmo, meus sentimentos, os meus pensamentos, e fazer deles serem supridos a minha necessidade primordial. Não. Minha necessidade primordial é obedecer a Deus. Temer a Deus também passa por eu não temer as outras pessoas. Isto é, não é ter medo, ou seja, ter as pessoas em maior estima do que Deus. Nós vimos que isso não dá certo. Citamos, por exemplo, o sacerdote Eli. Deus não se contenta com isso. Agora um parênteses aqui, eu acho que eu já disse isso, mas vale a pena repetir. O temor é uma forma de tributo, é uma forma de culto. Veja, Jesus disse isso lá em Mateus no capítulo 10.
Não temais o que podem matar o corpo e não jogar a alma no inferno. Temam aquele que pode, inclusive, matar o corpo e jogar a alma ao inferno. Apenas Deus pode fazer isso. A ideia é que o nosso temor, o nosso temor acaba evidenciando o nosso objeto de culto. O que eu quero dizer? Eu tenho medo daquilo que eu acho que tem poder sobre mim. Então, por isso que quando nós somos tratados, às vezes, por violência, vamos colocar uma situação bem extrema, nós devemos entender que eu não devo ter medo em si da violência e permitir que ela controle a minha vida. Eu devo temer a Deus, porque acima da violência dos homens está o mando de Deus. As pessoas e quaisquer pessoas deste planeta só tirarão proveito de nós, ou só farão alguma coisa de nós debaixo da autoridade de Cristo, se Deus permitir. Por isso, nós devemos tomar cuidado para que os nossos medos tão citadinos, tão de cidade, tão urbanos, não venham controlar nossa vida. Como assim? Eu não vou para a igreja porque a minha rua é uma rua perigosa. Bom, nesse caso é bom você informar a polícia, né, que há sinistros ocorrendo na cidade, mas você não pode deixar de cultuar a Deus. Você não pode deixar que se tema, mas se acontecer alguma coisa comigo? Ninguém quer que aconteça isso. Mas em algum determinado momento você vai ter que escolher, ou você obedece o seu temor, ou você adora a Deus. Então nós precisamos agir de uma forma racional, ou seja, o que eu posso fazer para eliminar o problema, devo fazer, mas não permitir que isso controle a minha vida. Eu preciso ter clareza de que não viverei nenhum segundo a mais do que aquele que me foi decretado viver. Eu não vou esticar minha vida, por mais que eu possa ser uma pessoa com práticas saudáveis. E eu não estou me colocando contra as práticas saudáveis. Pelo contrário, nós devemos ter práticas saudáveis. Entretanto, o nosso dia já está marcado. Nós não devemos, por isso, ter uma vida fatalista. Mas também nós não devemos ter a ilusão de que podemos controlar a extensão da nossa vida. Se eu fizer isso, com certeza viverei muito mais. Cuidado, pode ser. Mas, gente, ninguém sabe se nós vamos estar daqui a 2 segundos aqui. Deus pode simplesmente nos levar. Quantas e quantas pessoas, já vi pessoas morrerem na minha frente, tendo ataque cardíaco, no ponto de ônibus. Está bonzinho a pessoa, de repente, deu um espasmo, caiu morto. Ninguém esperava, para mostrar o quê? Que só existe uma pessoa que tem poder sobre as nossas vidas: Deus. Nós podemos fazer os protestos se quisermos. No momento em que o Senhor nos convocar, nenhum deles irá impedir o Senhor, os seus propósitos em nossas vidas. Agora nós vamos tratar de um terceiro setor que não está tão evidenciado no livro de Velk, mas é um pano de fundo, que é a questão da idolatria. Em determinado momento, Velk considera 3 perguntas em uma sessão de aconselhamento que procura nos sensibilizar quanto ao tema da idolatria. São estas aqui, ó. Primeiro, o que você precisa? Essa pergunta toca na tendência de sermos controlados por aquilo que acreditamos que precisamos. A Bíblia nos dá alguns exemplos de personagens que se encontraram, ou se concentraram, melhor, mais em satisfazer suas necessidades do que temer a Deus, e acabaram por causar a sua própria ruína. É o caso de Esaú, que preferiu muito mais honrar as suas necessidades imediatas, que era comer um guisado, que comer um prato de lentilhas, e acabou desprezando o seu direito de primogenitura pelo tal prato de lentilhas. Isso ilustra muito bem como Esaú se permitiu ser controlado por sua necessidade. Ou seja, a sua necessidade ficou maior do que as suas necessidades espirituais. Isso é um temor do homem. Aquilo que você vê como necessidade controla a sua vida. Então, um prato de lentilhas controlou a vida de um homem.
Parece pouca coisa, mas é porque ele tinha em muita baixa estima a Deus. Quando as pessoas não amam a Deus, não precisa muita coisa para o abandonar. Claro que choverão justificativas. Eu saí da igreja por causa disso, por causa daquilo outro. Mas a verdade mesmo, a sinceridade, é que Deus foi menor do que os obstáculos para cultuá-lo. Ao frigir dos ovos, essa é a resposta. As pessoas vão dizer que foram as outras pessoas, que as pessoas da igreja não amaram como ela achava que deveria ser amada, ou são falsas, e aí a lista é longa, mas a verdade continua sendo uma só, e aquela frase que eu acabo usando de uma forma muito batida: se você um dia encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, você vai estragar ela, porque você não é perfeito, não existe nenhuma pessoa perfeita nesta terra, e nesta igreja também não. Quando atingirmos a perfeição, não se preocupe, o Senhor nos leva, não há nenhum perfeito aqui. Uma segunda pergunta: o que ou quem controla você? É preciso prestar atenção especial nos acontecimentos ou pessoas que nos causam mudança de humor, deixando-nos deprimidos ou furiosos. Esse é um sinal de que estamos atribuindo a elas poderes sobre nós. É o caso, por exemplo, dos israelitas, que temiam mais a Golias do que ao Senhor. Davi, ao enfrentar tal oponente, demonstrou como aquele que teme ao Senhor não pode se permitir temer as pessoas mais do que a Deus, não importa o tamanho que elas tenham. Lembremos desta imagem de vários homens guerreiros tremendo de medo para não enfrentar Golias, e de repente um jovem mancebo, quase adolescente, vai lá para enfrentar, porque ele temia ao Senhor dos Exércitos. O seu temor estava mais a Deus, que estava sendo desprestigiado pelo Golias, insultado por Golias, do que o temor pelo próprio Golias. Então, uma pessoa que teme a Deus não teme mais ninguém. Então, se você teme alguma pessoa ou teme alguma questão, é porque você não teme a Deus. Uma pessoa que teme a Deus não teme mais ninguém. É o caso de Davi, que não temia nem tampouco Golias, que aterrorizava grandes soldados. E a terceira pergunta: onde você coloca a sua confiança? Nossa confiança e esperança não podem ser depositadas em nós mesmos, ou nos sentimentos, ou nos nossos pensamentos, ou nas pessoas. Geralmente depositamos nossa confiança naqueles que acreditamos que podem nos dar o que queremos. Há um egoísmo por detrás dessa procura, porque se busca nas pessoas algo que se quer para si mesmo, ou para si mesma. É quando se está comprometido com lá vai a frase: o que eu ganho com isso? Essa postura é o avesso do amor. O amor procura servir aos outros e atender às suas necessidades. O ponto de partida nunca é o seu próprio olhar, mas sim o olhar do outro. É por isso que Cristo direciona ou redireciona a pergunta feita do fariseu. Lembra da pergunta? A pergunta era assim: quem é o meu próximo? Está lá em Lucas capítulo 10, verso 29. E Cristo não responde essa pergunta do jeito que Ele quer, mas reorienta e reformula a pergunta, dizendo assim: quem foi o próximo do sofredor? Ou seja, de quem você está tendo misericórdia? A ideia que Cristo está passando para o fariseu é que ele partiu do ponto de vista errado, partiu do ponto de vista das suas necessidades, partiu do ponto de vista dos seus objetivos, daquilo que ele pensava, do seu entendimento. Quem é o meu próximo? Jesus falou: não, se nós estamos falando do outro, nada mais natural do que partir do olhar do outro e não do seu. Senão nós não estamos falando do amor ao outro, estamos falando do amor em si mesmo. Viu o grande pulo do gato da resposta de Cristo?
corrigindo o ponto de partida do fariseu. Portanto, o erro não era de conteúdo, o assunto amor ao próximo estava ali, tanto na resposta de Cristo, quanto na resposta da pergunta do fariseu. Mas o método deve-se perguntar do outro pelo olhar do próprio outro. E esse é o grande desafio. Onde nós colocamos a nossa confiança? Nós não podemos colocar nossa confiança em nenhuma outra pessoa, nem nós mesmos, nem nos outros. Nós devemos colocar nossa confiança em Deus. Parece uma afirmação simples, mas extremamente desafiadora. Nós somos muito voltados a colocar a nossa esperança nos outros. E também permitir-nos que o egoísmo, como o Velk comenta aqui, venha a tomar projeção em nós. Nós estamos às vezes interessados no que nós ganhamos. Não. Nós devemos estar interessados no outro. Quando nós conseguirmos fazer isso, sofreremos menos. Por quê? Porque as adversidades vão diminuir? Não. Porque o meu olhar sobre a adversidade não vai estar partindo de mim, vai estar olhando para outra pessoa. Puxa, ainda bem que eu estou passando por isso e não o Sr. Miguel. Ainda bem que eu estou passando por isso e não o Wagner. Pelo menos alguém está sendo poupado. O sofrimento diminuiu. Mas diminuiu por quê? Porque a adversidade diminuiu? Não, porque o meu olhar mudou. Eu estou vendo o outro como uma pessoa melhor do que eu ou uma pessoa que está sendo preservada. Ou seja, a minha preocupação saiu de mim. Agora se eu ficar, estou sofrendo muito. Isso está doendo demais. Coitado, coitada de mim. Então, aí o sofrimento ele aumenta. Você fica maior e Deus fica pequenininho. Por quê? Porque o seu horizonte agora se concentra só em você. A ideia é que você não deve se concentrar na sua dor. Se você fizer isso, você estará aumentando a sua dor e diminuindo a Deus. O que eu faço? Torno-me masoquista? Prazer na dor? Quase isso. Não. Claro que não. Você levará a sua dor a Cristo e apresentará ao seu Senhor. Porque Ele é maior que a sua dor. Há um propósito na sua dor. Há um direcionamento sobre a sua dor. E aceitar isso é o primeiro passo para se tornar um real, verdadeiro súdito do reino de Deus. Porque ademais, fora isso, é só conversa fiada. Considerações finais. Certamente o assunto de temor do homem e temor a Deus não se esgotam com o nosso estudo de hoje. A ideia desse estudo sempre foi nos auxiliar a direcionarmos corretamente a nossa fé no Senhor nosso Deus. Que Deus nos ajude para que continuemos a fazer na força do seu poder que atua em nós pela graça no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.